Como o Fernando disse, hoje é o último dia que a gente vai pregar sobre esse tema, né? Conversão. E eu tenho então a responsabilidade de ser o último a pregar sobre esse tema. A partir de domingo o Fernando vai falar sobre discipulado. E se ele pregar no domingo do jeito que ele estava entusiasmado hoje à tarde estudando o tema, se segura na cadeira domingo, viu, gente? Porque eu não estava conseguindo terminar a minha mensagem de hoje, porque ele não parava de falar. Então, vocês se seguram aí no domingo. Mas hoje Deus tem uma palavra para a gente. Abre aí no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1, a partir do versículo 14. E vamos falar mais um pouco sobre conversão. Eu quero falar com os irmãos sobre as descobertas da conversão. O que a conversão nos traz de novidade. O que ser integrado no corpo de Cristo nos traz de informações e de coisas novas para a nossa vida. Então eu quero falar com os irmãos, baseado no texto que vamos ler, sobre as descobertas após a nossa conversão. Eu vou ler o Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 14, numa versão que eu gosto muito, mas ela é bem diferente das versões comuns. Eu vou ler aqui na Bíblia a mensagem, você acompanhe na sua, mas se você quiser só ouvir a leitura, também não tem problema nenhum. O texto diz assim: imediatamente o Espírito guiou Jesus ao deserto durante 40 dias e noites, e ele foi testado por Satanás. Animais selvagens eram sua companhia, e os anjos tomavam conta dele. Depois que João foi preso, Jesus mudou-se para Galiléia e ali pregava: o tempo é agora, o reino de Deus está aqui. Mudem de vida e creiam na mensagem. Caminhando pela praia do mar da Galiléia, Jesus avistou Simão e seu irmão André pescando com redes. Era nisso que trabalhavam. Jesus convidou-os: venham comigo, vou fazer de vocês um novo tipo de pescadores. Vou mostrar como pescar pessoas em vez de peixes. Sem fazer uma pergunta, eles simplesmente largaram as redes e foram com ele. Alguns metros adiante, perto da praia, ele viu os irmãos Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco, consertando as redes. Jesus fez aos dois a mesma proposta. Imediatamente eles deixaram o barco e o acompanharam. Amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos curvar a cabeça, vamos falar com o Senhor mais uma vez e vamos meditar nesse texto. Amado Deus, eterno e bendito Pai, nós mais uma vez oramos no nome de Jesus, nome sobre todos os nomes, nome da qual já entoamos canções esta noite. Queremos mais uma vez te pedir por meio da tua misericórdia, da tua graça, da tua compaixão. Fala aos nossos corações, Senhor, por meio da tua palavra. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir do Senhor, não aquilo que queremos ouvir, Senhor, que ansiamos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Para a glória do teu nome, abra os nossos corações, o nosso entendimento e guia-nos, ó Deus, por meio do teu Espírito. Para a glória do teu nome, no nome de Jesus, te pedimos, já te agradecemos. Amém. O texto que lemos, queridos, ele vai falar então de Jesus chamando seus primeiros discípulos, né? Ele chama para que eles o sigam. E a gente vê o quão rápido é a resposta deles. Logo eles saem, largam o que estão fazendo e vai seguir Jesus. Jesus chama-os para fazerem parte do seu reino, para fazer parte do reino de Deus, que Jesus inaugura a partir do momento que ele pisa nessa terra. Então Jesus começa a sua missão, a pregar o evangelho. Então logo ele chama esses discípulos para fazerem parte do seu reino. O que nos mostra
que seguir Jesus não diz respeito só à vida futura, ou à vida após a morte, mas implica como vivemos aqui e agora. O reino de Deus nos ensina como devemos viver, como devemos caminhar. E esse chamamento de Jesus aos seus discípulos, enquanto trabalhavam, é para exatamente isso. Não é só para pensar na vida futura, por mais que o reino de Deus carregue isso intrínseco nele, nós vamos falar disso mais para frente na mensagem. Mas o chamamento de Jesus para nós, a vida de Jesus, é para nos ensinar a viver, né? O que falamos aqui no sábado, no Teologia e Pizza. E por isso é que Jesus nos chama ao arrependimento. Nas versões de vocês, acredito que de quase todos, fala que Jesus chega diante deles e diz que o reino de Deus é chegado, arrependei-vos. É isso que está aí na Bíblia de vocês. E o que é o arrependimento? O que Jesus quer dizer nesse chamamento para os seus discípulos ali? Arrependei-vos, né? O que significa arrependimento? Já que nós estamos falando de conversão, e nós vamos falar das descobertas, das coisas novas que a conversão nos traz, a gente precisa definir o que é arrependimento. Algumas pessoas acham que arrependimento é tristeza, é pesar, é lamento, é culpa, confunde tudo isso com arrependimento. Exemplo é que a gente vira e mexe e ouve o seguinte: se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria aquilo que eu fiz, né? Se eu pudesse, eu não faria isso, não faria aquilo. Mas nas palavras de Jesus, isso não é arrependimento, né? Isso não caracteriza arrependimento. Essa lamúria, essa culpa, esse remorso, isso é uma tristeza, simplesmente uma tristeza, uma angústia. Mas não é o que Jesus diz e ensina-nos o que é arrependimento. Não é isso que Jesus, nesse texto, nos ensina sobre o arrependimento. A palavra grega para arrependimento, nesse texto, ela é uma palavra chamada metanoia. Metanoia, arrependimento. Ela é a junção de duas palavrinhas no grego: meta e nous, não noia, né? É nous. É que o desdobramento dela na palavra fica como noia, mas isso aí é aula de grego. Meta significa o que está além. Meta significa o que vai além. E nous significa mente, consciência, pensamento. Então, nesse sentido, o que Jesus está nos ensinando é que arrepender-se é expandir a mente. Arrepender é pensar diferente, é adquirir uma nova compreensão da realidade. Não é esse sentimento de culpa, de ter deixado de fazer o que fez. Não é isso. Tem aspectos de arrependimento? Tem. Se eu fiz uma coisa errada e pensei nisso lá na frente e me arrependi, há arrependimento. Mas no texto que Jesus está falando sobre arrependimento, é ir além, é expandir a mente, é pensar diferente a partir do momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados. Quando Jesus nos diz que precisamos nos arrepender, ele quer dizer o seguinte: o reino de Deus chegou. Pronto, o que ele está falando nesse texto é: o reino de Deus chegou. Vocês creem nele e vivem nele. Então agora vocês terão e têm que pensar diferente. A partir de agora que vocês tiveram um encontro comigo, entenderam o reino de Deus, vocês precisam aprender a pensar de maneira diferente, além do que vocês acham que é arrependimento hoje. E principalmente é isso, é viver de uma maneira inteiramente nova, viver de uma forma que você nunca viveu.
Arrepender-se nas palavras de Jesus e no contexto do Evangelho, naquilo que Jesus está nos ensinando, é exatamente, se eu fazia algo que desagradava a Deus, hoje eu não faço mais, porque eu me arrependi, e agora eu penso diferente de como eu pensava na minha velha vida. Isso é o arrependimento que Jesus nos convoca a viver. Então, para viver no reino de Deus, é preciso passar por essa metanoia. Não só ter culpa ou carregar culpa, até porque não adianta chorar pelo leite derramado, gente. Leite derramado já era. Você vai limpar o chão. Então, arrepender, nas palavras de Jesus, é daqui para frente. A partir do momento que eu encontrei Jesus, pensar diferente, viver diferente, amar de uma maneira diferente, ou descobrir o que é o amor. Isso é o significado de arrependimento. E essas coisas a gente descobre quando a gente se converte. E a boa notícia do Evangelho para nós, queridos, da mensagem de Cristo para nós, de Jesus Cristo, é que o pecado ele tem um caminho de volta. O arrependimento mostra que o pecado ele tem um caminho de volta. Nenhum ser humano ele pode ir tão longe no pecado que não possa se arrepender, que não possa ser alcançado pelo caminho do amor, pela misericórdia e compaixão de Deus. Não importa o tamanho do buraco que a gente se enfiou, que a gente se meteu na vida. Para o amor, para a compaixão de Deus, não tem como você se esconder. Há um caminho de volta. Sempre há um caminho de volta. O abraço, eu lembrei da mensagem de domingo do irmão Leandro, que ele pregou baseado no texto do filho pródigo. E eu lembrei que o abraço e o beijo de Deus, do pai ali, dos meninos, do filho pródigo, ele reverte todos os processos de pecado daquele menino. O menino matou o pai em vida e foi desfrutar dos bens que o pai lhe deu como herança. Só que quando esse menino cai em si e diz, pequei, e se arrepende, ele fala, eu vou para a casa do meu pai. Porque lá na casa do meu pai, os seus funcionários têm o que comer, os seus funcionários vivem muito melhor do que eu que estou nesse buraco, desejando comida de porcos. Quando reconhecemos que pecamos, quando nos arrependemos do modo que Jesus nos ensina, nós sempre seremos abraçados e beijados pelo Pai, querido. A vida cristã não é um mar de rosas, não é só sabor de mel. Ah, mas não é mesmo. E eu glorifico a Deus pela igreja em que nós servimos a Ele, onde nós temos compromisso com a palavra de Deus, onde o nosso pastor, onde o ministério tem compromisso com a palavra de Deus. Não fica ensinando conto de fadas, conto da carochinha, colocando a nossa cabeça nas nuvens. Mas a gente pisa no chão de barro, que é o que todo discípulo de Jesus Cristo tem que fazer. Pisar no chão. Discípulo é exatamente isso. Talmidim no hebraico. O talmidim, ele pisa o passo do seu mestre. Nós temos que pisar no chão de barro, a ponto de, no final do dia, nós estarmos todos sujos com a poeira que levantou dos pés de Cristo. E essa era a ideia do discípulo nos templos de Cristo. Essa era a ideia da palavra talmidim. Então, a vida não é feita só de mar de rosas. Tem os seus altos e baixos. Mas sempre que nós recorremos ao Pai, nós temos um braço aberto e um beijo para receber, como foi com o filho pródigo. E esta é a boa notícia, querido, que todo pecado é revertido quando nos arrependemos e cremos no Filho de Deus. Essa é a boa notícia do Evangelho. É possível recomeçar sempre, de novo. Sempre é possível um novo começo. Não importa quão longe nós fomos na escuridão do pecado, é possível voltar e receber um beijo e um abraço do Pai. Não importa.
Não esquenta o quão você pisou na bola. Está até estranha essa mensagem, porque você conhece todo mundo aqui, você está sabendo de pecado de alguém? Não estou não, gente, não estou. Até porque eu sou pecador também. O arroz e o feijão que você come, eu como também. Eu falei esses dias, não sei aonde, porque ultimamente estou falando em tantos lugares, né? Não era de falar tanto, agora não paro mais de falar. Tenho até que ficar controlando o horário aqui. Mas eu falei esses dias que eu quero ser reconhecido aqui na nossa comunidade como 02, que nem vocês ficam me enchendo os picuá. Eu quero ser reconhecido como um palumpa, que me chamaram aí no domingo, que eu nem sei o que é isso. Para vocês que estão vindo hoje, não se assustem, né? Porque aqui eu só não tenho mais apelido que o Presuntinho e que o pastor Fernando. De resto, acho que é assim, Fernando, Anderson e eu, os que têm mais apelido. Mas eu não quero ser reconhecido como o 02, porque quando a pessoa chegar aqui, eu vou estar de terno e gravata, nada contra, porque eu acho que fica até elegante, né? Mas eu não quero ser reconhecido como pastor dessa igreja, porque eu estou com a minha gravata combinando com o meu sapato, ou porque eu estou sentado numa cadeira especial no púlpito. Eu quero ser reconhecido como pastor dessa igreja, tenho certeza que o Fernando quer ser reconhecido como pastor dessa igreja, porque vocês comem 1 quilo de sal com a gente e vai ver que a gente tem algo a oferecer para vocês e vocês têm algo a oferecer para nós. Isso é a comunhão que há no corpo de Cristo. Essa é a comunhão que há na Trindade, que a gente precisa refletir lá no meio da igreja. Eu não quero ser reconhecido como um pastor pelo título, até porque vocês têm as suas profissões. E no ambiente de trabalho de vocês, não são todos os dias que a pessoa fala assim, esse aqui é o Anderson, gerente de TI, coordenador de TI. Falou uma vez é o suficiente. Aí vem a mesma pessoa de novo, esse aqui é o Anderson, coordenador de TI. Aí vem um terceiro, esse aqui é o Anderson. Não se fala isso. E a gente vive falando isso, esse é o pastor não sei das quantas, esse é o pastor. Tem gente que perde o nome próprio. O nome próprio passa a ser pastor. Há comunidades que você não sabe o nome do pastor. É pastor para lá, pastor para lá. Pastora, que bênção de te ver. Eu não quero ser reconhecido pelo título, mas reconhecido porque sou um cara que se arrepende todos os dias, que peca todos os dias, mas que pede perdão todos os dias e caminha com vocês todos os dias. Isso é igreja. Isso é ser cristão. Porque fazer riqueza com religião, manipular pessoas é a coisa mais fácil, queridos. Manipular e fazer riqueza com religião, é a coisa mais fácil. Inventa uma marca que dá certo no meio cristão. Vende uma pulseirinha a R$1. Aí você vende para 1 milhão de pessoas essa pulseirinha. Você fez R$1 milhão. Com a marca que você desenvolveu dentro do contexto religioso, dentro do povo de Deus. É fácil, gente. Por que você acha que tem um monte de gente aí na televisão? Você acha que o programa de televisão é R$100? Gasta para chuchu. E isso está preocupado com o reino, com esse reino que Jesus pregou, com esse reino de Deus? Infelizmente não. Mas eu glorifico a Deus, queridos, porque aqui há uma igreja inserida no reino de Deus e fazendo a vontade de Deus. E isso alegra o meu coração, queridos. Isso me alegra. Me alegra a gente estar aqui umas 30 pessoas numa quinta-feira, véspera de feriado, noite fria, e nós estamos em umas 30 pessoas. Mas é pouco. Não me importa. Jesus com 12 fez o que fez, olha onde a gente está aqui hoje. Se nós aqui, esses 30, fizer o que tem que ser feito no reino de Deus, o inferno nos segura. Porque vocês não vão conseguir, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. E quem tem que bater na porta do inferno somos nós. Não é a porta do inferno que tem que vir para cá. Porta é escudo, é defesa. Por que você fecha a porta antes de dormir à noite? Para o ladrão não entrar, é escudo. E se as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, quem tem que ir lá e meter o pé somos nós. Tem hino que fala de meter o pé na porta do céu para receber a bênção. É uma balela, né? Onde a gente tem que enfiar o pé é onde o inferno está reinando. Como igreja, no poder de Deus, no poder do Espírito Santo.
E assim nós vamos manifestar o reino, queridos. Então não importa a pisada na jaca. Não importa o quão longe nós fomos na escuridão. Quão longe nós estamos indo no nosso pecado, não importa. Sempre tem um pai para nos abraçar, queridos. E às vezes o referencial de pai de muita gente não é legal. Não foi um cara bom. Mas eu quero apresentar para você o Deus que abraça e que beija. O Deus que ama. E essas descobertas, queridos, nós fazemos a partir do momento que nos convertemos e nos arrependemos. E qual é então? O que eu descubro então primeiro? Então eu descubro que eu devo se arrepender e confessar os meus pecados uma vez só? Não é pontual. É constante, todos os dias. Todos os dias. Eu me converto, então eu descubro que eu tenho que me arrepender todos os dias. Metanoia, todos os dias, expandir. Eu não posso parar, gente. Por isso que tem escola bíblica, por isso que tem culto de quinta-feira, por isso que tem culto de domingo. Por isso que a gente tem que estar engajado no reino de Deus. Porque todos os dias eu tenho que me arrepender e confessar os meus pecados. Todos os dias. Eu descubro que o arrependimento e a confissão não são atos isolados, mas uma atitude contínua do coração convertido, arrependido e salvo. Só dobra o joelho todos os dias, só fala com o Pai todos os dias aquele que tem consciência que precisa falar com Ele, se arrepender todos os dias. Então eu me converto, passo por esse processo e eu aprendo, eu descubro que eu preciso me arrepender não uma única vez, mas todos os dias. Eu descubro também que nesse relacionamento a partir do arrependimento, existe um Deus da qual eu falo com Ele e Ele me ouve. Eu descobri agora que eu tenho um Deus que eu falo, Ele me ouve e Ele também fala comigo e me entende. Porque às vezes seu melhor amigo não te entende, sua esposa não te entende, seu marido não te entende, sua filha não te entende, sua mãe não te entende. Mas a partir do momento que eu me arrependo, que eu conheço esse Deus, eu entendo que eu tenho um Deus que me entende. Que aquela lágrima que ninguém entende, Ele entende. Eu descubro que eu tenho um Deus que se relaciona comigo. Quantos testemunhos a gente não ouve de gente que colocou até uma cadeira para falar com Deus, e Deus se manifesta a essa pessoa, e traz a resposta, e traz o consolo, e traz aquilo que precisava ser dito e ouvido. Então eu me converto, eu passo pelo processo de arrependimento, eu descubro que eu preciso me arrepender todos os dias, e eu descubro que eu tenho um Deus que me ouve e que fala comigo. Eu também descubro que não para por aí. Eu descubro que Ele me ama. E isso é maravilhoso, gente. Como eu disse, tem referenciais de pai que não foram pessoas boas, mas o pai a qual nós descobrimos a partir do arrependimento e da conversão é um pai que ama. Ele tanto ama que Ele não me limita. Como assim, Wagner? Ele não me limita? Ele não me cerceia a minha liberdade de ir e vir, a minha liberdade de expressão, que é tanto dito na mídia, né? Ele não me limita no meu livre-arbítrio. Aliás, livre-arbítrio é até redundância, porque se eu já sou livre é porque eu tenho arbítrio, eu estou livre para fazer o que bem entender. Esse Deus me ama tanto que Ele não me proíbe de fazer nada. Deus não me proíbe, não te proíbe de fazer nada, 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 nada. Tudo que nós quisermos fazer, Ele vai permitir, gente. Como assim, Wagner? Deus, no Éden, Ele vinha todos os dias conversar com o casalzinho lá, Adão e Eva, não vinha? Mas Ele falou o seguinte, tudo aqui é de vocês, vocês comem de tudo, põe nome nos bichos, faz o que vocês quiserem aqui. Não limito vocês a nada. O mundo é o limite.
Agora, eu tenho obrigação de informar vocês o que é bom e o que é ruim. E isso eu sempre vou fazer, e isso sempre Deus faz, queridos. A gente pode pecar, mas a gente peca consciente, principalmente quem já teve contato com o Evangelho. Quem não teve, está na ignorância, tudo bem. Mas quem já teve contato com o Evangelho, peca sabendo que está pecando e fazendo errado. O nosso Deus nos ama tanto que Ele não nos impede de fazer nada. Mas Ele informa de tudo. Não come daquela... tem várias árvores, mas muita árvore aí. Fome vocês não vão passar. Mas aquela ali não come, porque ela não é legal. No dia que vocês comerem, vocês vão morrer. No dia que vocês comerem, vocês terão conhecimento do bem e do mal. Isso não é legal. Melhor vocês não comerem. Ele não impediu ninguém. Ele nos ama tanto que Ele nos dá liberdade, querido. Ele não é um Deus que aprisiona, como os deuses desse mundo, que aprisionam, que põem jugo sobre as pessoas. O nosso Deus nos ama. E Ele nos fez livres. Nos deu a liberdade, Ele não nos limita. E o que mais eu descubro? Eu descubro que porque Ele me ama, eu sou livre. É óbvio. Mas livre do quê, Wagner? Livre da escravidão do pecado. Como eu disse, há deuses que escravizam. Você é obrigado a se sacrificar. Você é obrigado a se... Como é a palavra? Esqueci. Flagelar, né? Você é obrigado a sofrer, pagar penitência para esse Deus. Mas o Deus que nós servimos nos fez livres do pecado, queridos. Da escravidão do pecado, aquilo que nos escravizava. No Antigo Testamento, Deus arrumou um meio assim temporário e paliativo para o povo do Antigo Testamento, para o perdão dos pecados. O que gerava assim neles uma sensação de liberdade por seguir a lei. Mas não a liberdade completa que só Cristo Jesus nos dá. No Antigo Testamento se sacrificava um animal por perdão dos pecados, mas todo ano você tinha que sacrificar o animal. Era paliativo, era temporário e era uma encheção de saco. Imagina, todo ano você tem que matar um bicho lá no templo. Flávio Josefo, um historiador contemporâneo, diz que o culto onde eram sacrificados os animais em busca do perdão do povo de Israel era tão sangrento, que os sacerdotes que matavam os animais ficavam com sangue até as canelas. Imagina a quantidade de bicho que eles não matavam. Por isso que chega um momento da história que Deus fala assim: chega de sacrifício, estou enjoado de sangue, não aguento mais sangue, chega de sacrifício, eu quero obediência, chega. Então, o que eu descubro? Que eu sou livre do pecado, não preciso mais matar animal, porque eu fui livre em Cristo Jesus. O que mais que eu descubro, irmão Wagner? Eu descubro que eu sou livre, não é isso? Então, por causa de quem que eu sou livre? Do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, que é Jesus e que tira o pecado do mundo. Essa matança a todos os animais no Antigo Testamento era para cobrir o pecado. Ano que vem eu tinha que ir lá e cobrir o pecado de novo. E no outro ano eu tinha que ir lá e cobrir o pecado de novo. E mata bicho. Mas a partir do momento que a cruz se levantou, o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Eu não preciso mais matar animais. Eu preciso só ter um coração arrependido todos os dias, querido. Dobrar o joelho e falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou necessitado da Tua graça, da Tua misericórdia. Eu preciso de Ti, Cordeiro de Deus. E aqui está revelado o grande amor de Deus. No Cordeiro de Deus é onde está revelado o tão grande amor de Deus, não é isso? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna, por conta do Cordeiro de Deus. E o que mais que eu descubro?
eu descubro que por causa do Cordeiro, eu ganhei. Eu faço parte de uma família e eu tenho uma família. Como já disse, talvez a família lá fora não é o maior exemplo de família. Mas por meio do Cordeiro de Deus, nós fazemos parte da família de Cristo. Por meio do Cordeiro de Deus, nós fazemos parte de uma igreja. E essa família, igreja, ela é o espelho de uma verdadeira família que vive em harmonia e amor. Como assim? Uma família que vive bem, em harmonia, em amor, é o reflexo da igreja. Quando nós que somos pais, vemos o nosso filho doente, a gente fica doente com ele. Quando alguém da família está internado, a gente acaba internando com ela. Porque é a nossa família. E a igreja é exatamente isso. É ou não é? Fabiana, recentemente, ficou enferma a ponto de morrer. Clinicamente, foi dada como morta. Mas está aí, no nosso meio, glorificando a Deus. E ela chorou sozinha? Não. Teve uma igreja chorando com ela. Solange está aqui. Solange está chorando. Você chorou sozinha, Solange? Eu sei que você vai chorar mais. A gente chora. Mas você não chorou sozinha. Porque você faz parte de uma família que se chama igreja. O Bruno, vamos falar do Bruno que está internado com a Sofia 1 semana. Está lá. A gente já foi lá visitar, outras pessoas já foram lá visitar. Quando eu me converto, queridos, eu descubro que eu faço parte de uma família. E que quando um membro da família chora, o outro chora. E que quando um membro dessa família sorri, se alegra, eu sorrio e me alegro também. E não só na teoria, queridos, porque na leitura do texto bíblico é muito bonitinho falar. Passou do tempo da gente só falar. A gente tem que viver isso que a gente prega. Senão a gente está perdendo tempo. Chorar com os que choram. E se alegrar com os que se alegram, queridos. A gente descobre isso porque fazemos parte da igreja de Cristo. E aí eu descubro que é por causa dessa família que o Cordeiro de Deus vai voltar. Não acabou por aí, né? Eu não entrei na igreja e acabou. É por conta dessa família que o Cordeiro de Deus, que foi morto na cruz, irá voltar. A palavra dos anjos àqueles homens. Varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse que vocês estão vendo subir é o mesmo que vai voltar. É o Cordeiro de Deus que vai voltar, queridos. Mas enquanto ele não volta, eu bato nessa tecla de novo. Nós não podemos negligenciar a dor do nosso próximo. A gente não pode, enquanto ele não volta, não podemos negligenciar a dor do nosso irmão. Por exemplo, dos nossos irmãos do sul do país aqui, que estão sofrendo lá. Estão sofrendo pra caramba, tem gente morrendo, ficando sem casa. A gente não pode fazer vista grossa para isso. Os nossos irmãos nepaleses, lá do Nepal, já 5.000 pessoas morreram com aquela tragédia que passou por lá. A gente faz ideia disso? Não faz. Mas enquanto Jesus não volta, queridos, nós não podemos ser negligentes. E não sendo negligentes, a gente tem que aguardar com fervor, esperança e alegria a volta de Cristo, a volta do Cordeiro. Mas nós precisamos nos mobilizar para ajudar o nosso irmão, o nosso próximo. Isso é evangelho. O Fernando colocou um videozinho no Facebook ontem, de 2 crianças, coisa mais linda. 2 crianças dividida por um espaço desses 2 degraus aqui. Era um buraco, uma criança desse lado, a outra criança daquele lado. E não conseguia, as crianças, a de lá não conseguia vir para cá. E ela precisava vir para cá.
essa criança ela deita aqui no chão, passa a perninha para lá, fica deitada e manda outra criança passar por cima dela. Por que será que Jesus falou assim, que nós temos que ser semelhantes a uma criança? Porque criança não se entrega em meio às dificuldades. Porque criança, não é porque a criança é inocente. Pode ser porque a criança é inocente, mas não são tão inocentes não. A criança já é malandra pra caramba, pequenininha. Eu tenho uma filha de 3 anos que se deixar ela dá nó na gente. Dá ou não dá, Simone? Dá nó na gente. Eu acho que Jesus fala que nós temos que ser como criança por conta da entrega dela. Se eu colocar minha filha aqui e falar 1, 2, 3 e já, pula, ela pula, porque ela confia no Pai. A gente tem que ser assim no reino de Deus, queridos. Nós temos que confiar no Pai. Nós temos que fazer o que for possível pelo nosso irmão. Nós temos que fazer o que for possível para ajudar aquele que precisa. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Evangelho de prosperidade, de bens, de cura todo dia, disso, daquilo. Isso não é evangelho, gente. Isso é gente doida, lunática. Deus que me perdoe. Evangelho é dividir o pão. Evangelho, eu tinha 2 pães, agora eu tenho 1. Não é eu tinha um carro, agora eu tenho 2. Eu tinha uma casa, agora eu tenho um prédio. Isso não é evangelho. Que droga de evangelho que é esse? Evangelho, eu tinha um pão, agora eu tenho meio, porque eu dividi. Foi isso que Jesus fez. Foi isso que Jesus fez e nos ensina. Então, enquanto o cordeiro não volta, a gente não pode negligenciar a dor do nosso irmão. Mas nós temos que aguardar a volta do cordeiro, com esperança, com fervor e com alegria. E por fim, queridos, para encerrar aqui a nossa reflexão, eu descubro que na sua volta, eu terei um novo lar, eu terei um lar eterno. E não sou eu que diz isso, é o próprio Deus. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima, e lá não haverá mais pranto, nem dor, nem choro, e nem morte, porque as primeiras coisas se passaram, e lá eis que tudo se fez novo. Por conta do Cordeiro de Deus que vai voltar, queridos, nós teremos um novo lar. E essa esperança nós não podemos perder de vista. Eu quero chegar lá. Eu vou chegar lá em nome de Jesus e você vai chegar lá em nome de Jesus. Nós vamos chegar lá por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, queridos, a morte se foi. Ou seja, a dor se foi. O choro se foi, a angústia se foi. Glória a Deus nas alturas, porque nós esperamos esse Cordeiro de Deus. Amém? Nós descobrimos essas coisas, querido, quando nos arrependemos diariamente, quando nos convertemos, quando recebemos a salvação em Cristo Jesus. Nós descobrimos tudo isso. Precisamos se arrepender diariamente. Que nós temos um Deus que fala conosco, que nós temos um Deus que nos ama, que nós temos um Deus que podemos chamar de Pai, que nós ganhamos uma família por conta do Cordeiro de Deus, que foi, mas que vai voltar e que vai nos levar para morar com Ele. Amém?